Boa noite, boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom podemos voltar aqui a conversar mais uma vez nessa segunda-feira. Espero que todas estejam bem, que todos estejam bem. Dando continuidade então aqui às nossas atividades, esse nosso projeto, essa nossa ideia do de trazer novas informações, lembretes chamados, os lembretes jurídicos aqui para vocês. Hoje, eu venho aqui tratar com vocês dos dois últimos temas que foram apresentados na última semana, os dois últimos temas que eu trouxe para vocês nas nossas publicações aqui no Instagram. Foram dois temas vinculados, anexados, atrelados à ideia do direito do direito dos inquilinos, ou da lei do inquilinato, ou de locação como um todo. Então, vou trazer aqui as duas ideias que nós apresentamos, as duas ideias que nós desenvolvemos, e aí a gente vai conversando aqui nesse início de noite de segunda-feira, hoje 4/4. Vamos lá então. Foram dois os temas, como disse, e dois temas conectados, vinculados, ligados, que podem ser interessantes aqui. O primeiro deles, a primeira informação que nós trouxemos, foi exatamente vinculada à ideia ou não de possibilidade de cobrança antecipada do valor vinculado ao aluguel. Tá? A ideia era basicamente a discussão se existe ou não a possibilidade da cobrança antecipada do aluguel. Qual que é a questão em si? Basicamente, quando a gente fala de contrato de locação, de regra, qual que é a previsão legal, qual que é a percepção legal básica? E isso muitas vezes acaba confundindo as pessoas que não têm tanto costume de lidar com a lei do inquilinato, ou como é recorrente quando a gente fala de locação, aquilo que as pessoas ouvem dizer, ouvem falar sobre o tema. No contrato de locação, e isso é muito importante lembrar, a regra é que a pessoa primeiro resida naquele imóvel e só após o mês em que ela morou é que ela vai pagar o aluguel. Ou seja, eu moro um mês e pago, entre aspas, o mês passado. Então, eu primeiro moro para depois pagar. Tá? A lei ela é extremamente restrita quando ela fala da possibilidade de cobrança antecipada de aluguel. A lei fala em cobrança antecipada de aluguel ou na obrigatoriedade do pagamento do valor do aluguel antes de eu ter morado naquele imóvel. E lembrem-se, tá? Aqui a gente está falando da hipótese dos contratos de locação sobre bens imóveis em área urbana, que é o que traz lá a lei 8245/91. Mas, basicamente, a lei estabelece duas possibilidades apenas em que eu posso ter a cobrança antecipada do valor da locação. Quais são essas duas possibilidades? Primeira delas, locação por temporada, tá? Locação por temporada, que é aquela situação em que eu alugo um imóvel por um período máximo de 90 dias. Tá? Nesse caso, a lei autoriza a cobrança antecipada. E, segunda hipótese, locação sem garantia. E aqui é uma situação, é uma hipótese que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia, na prática, é muito difícil, mas muito difícil, que alguém faça um contrato de locação sem que estabeleça uma garantia dentro desse contrato de locação. A lei traz lá 4 hipóteses de garantias que eu posso ter no contrato de locação, mas em regra, as modalidades de garantia mais usuais dessas 4 são 3 delas, sendo que uma dessas 3 acaba ganhando um pouco mais de força nos últimos tempos. Quais são essas modalidades? A figura da caução, que a gente vai falar um pouquinho mais no próximo, quando tratar do próximo slide, do próximo post, perdão. A fiança, que é a figura clássica do fiador, que a gente sempre ouve falar, e o seguro fiança, em que eu faço um seguro mesmo, como o próprio nome diz, que eu pago esse seguro para que, na hipótese de inadimplemento do contrato de locação, esse contrato de seguro firmado venha a satisfazer a dívida que eventualmente o inquilino tenha estabelecido. Qual é a grande figura aqui? Hoje em dia, é muito difícil que na prática se possa obrigar
o locatário, a pessoa que vai residir no imóvel, que ela pague antecipadamente o valor do aluguel daquele imóvel que ela está alocando. Claro, quando eu estiver falando de imóvel em área urbana, tá? E, claro, se não forem as hipóteses que a lei expressamente traz lá no artigo 20, que são de locação para temporada e locação sem a previsão expressa de garantia. Tá? Então, se eventualmente, na prática, vocês conhecerem algum tipo de contrato de locação em que não há previsão nem de caução, nem de fiador, nem de seguro-fiança, nem de cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento, que é a quarta hipótese, pouco usada, né, em linhas gerais pela população comum, por assim dizer, mas havendo contrato e não tendo nesse contrato nenhuma dessas figuras de proteção para esse contrato de locação, né, de garantia para esse contrato de locação, aí sim é possível se pensar na hipótese, na eventualidade de uma cobrança antecipada do valor do aluguel. Caso contrário, o valor da locação ele só é pago após o mês em que a pessoa ficou na casa. Então, reiterando aquilo que disse há alguns instantes, eu sempre pago, entre aspas, o mês passado. Tá? Eu sempre satisfaço o pagamento do meu credor, no caso o locador, referente ao mês já, aspas, morado. Eu pago o que eu morei. Eu não pago para morar. Eu pago o que eu já morei. Eu sei que é tola a analogia aqui usada, mas só para que fique claro o raciocínio. Então, contrato de locação, tá? De regra, eu sempre pago o mês que eu já morei. Eu só posso ser obrigado a pagar o mês que eu ainda vou morar, tá? Nessa estrutura que eu estou criando aqui para facilitar a nossa compreensão, exclusivamente em duas hipóteses previstas na lei, que são contrato de locação por temporada, aquele de no máximo 90 dias, tá? E contrato de locação sem nenhum tipo de garantia, sem caução, sem fiança, sem seguro fiança, nada disso. Nessas hipóteses, e apenas nessas hipóteses, a lei prevê a possibilidade de pagamento antecipado da locação ou do aluguel num contrato de locação de natureza de imóvel urbano. Tá? Sempre reitero isso porque acho que isso é uma coisa importante que nem sempre a gente lembra, e isso é relevante lembrar. A lei de locação, a lei 8245/91, lá no início dela, ela traz logo de pronto que aquela lei se aplica para contratos de locação de bens imóveis urbanos. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Tá? A 8245/91, ela se aplica, né, a chamada lei do inquilinato, ela se aplica exclusivamente para a locação de bens imóveis em área urbana. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, resumindo esse primeiro post da última semana, só posso ter exigência de pagamento antecipado de aluguel no caso de locação por temporada ou então no caso de uma locação sem garantia. Ou seja, o dono do imóvel só pode exigir que eu pague o valor da locação, o valor do aluguel, antes de eu morar, se forem essas duas hipóteses, temporada e locação sem garantia. Nesse mesmo contexto, né, nessa mesma ideia, nessa mesma pegada lógica aqui, o post seguinte, eu tratei de algo similar, que era exatamente tratando ou falando das figuras específicas de garantia em contrato de locação. E aqui a gente também tem que ter muito cuidado, porque na prática é muito comum que a gente veja coisas assustadoras, tecnicamente falando. E esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês na última semana, ele é um exemplo que acontece muito na prática. É recorrente acontecer em contrato de locação. Principalmente quem faz os contratos, né, as imobiliárias muitas vezes fazem isso, determinam ou impõem no corpo desse contrato de locação duas modalidades de garantias simultâneas. Ou seja, no caso do exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né, o sujeito pedia para o contrato de locação um fiador e também pedia aquilo que normalmente é chamado, e aqui é uma coisa técnica, que a gente tem que ter muita atenção,
o pagamento antecipado de 3 aluguéis. Gente, cuidado, tá? Eu até coloquei as duas situações juntas porque facilita a compreensão. Pagamento antecipado de aluguel, como nós vimos no post anterior, só é permitido em contrato de locação por temporada e contrato de locação sem garantia. Isso que as pessoas chamam de pagamento antecipado de 3 aluguéis, na verdade, não é o pagamento antecipado de 3 aluguéis. O que as pessoas normalmente chamam de pagamento antecipado de 3 aluguéis é aquilo que tecnicamente é chamado de caução, que é uma modalidade de garantia que pode existir dentro do contrato de locação. E outro aqui, cuidado, a gente sempre brinca com isso, mas é uma coisa muito importante, tá? Caução é no feminino, é a caução, tá? Não é o calção. E calção é com U, porque a gente vê esse tipo de equívoco, para usar uma expressão leve, nos contratos de locação, tá? Vamos lá então. Eu posso ter, e a lei garante isso está lá no artigo 38, parágrafo 2º da lei de locação, eu posso ter a garantia do contrato de locação por meio da figura da caução. E essa caução, ela pode ser ofertada de várias formas. Só que se ela for ofertada em dinheiro, se a caução for feita em dinheiro, o que a lei autoriza, existe um limite para essa caução. E esse limite é de 3 aluguéis. E é aqui que normalmente surge a confusão. Eu posso pedir como garantia para o contrato de locação, tá? Para fazer esse contrato de locação, antes mesmo da pessoa começar a morar nesse imóvel, lembra daquilo que a gente falou agora há pouco, que ela deposite o equivalente a 3 aluguéis como garantia do pagamento daquela dívida. Daquele contrato de locação que ela está fazendo. Eu posso exigir 3 aluguéis antecipados, que é o limite máximo que a lei permite, caso essa caução venha a ser ofertada em dinheiro. Mas isso não é o pagamento antecipado de 3 aluguéis. Ainda que isso seja, que as pessoas usem muito essa afirmação. Eu sei, pessoal, que parece. Eu sei que são 3 aluguéis que a pessoa entrega de forma antecipada. Mas não é que são aluguéis, é que o valor limite permitido por lei é o de 3 aluguéis. Mas isso não caracteriza um pagamento antecipado de 3 aluguéis. Porque, gente, se fosse um pagamento antecipado de 3 aluguéis, a pessoa poderia morar 3 meses sem pagar nada? Não é isso. Não é isso que a lei preconiza. O que a lei determina é que, como garantia do contrato de locação, o locador, o dono do imóvel, pode exigir o pagamento antecipado de 3 aluguéis? Não. A lei diz que eu posso exigir uma garantia. Essa garantia, tecnicamente, tem o nome de caução. E essa caução, se for dada em dinheiro, se for ofertada em dinheiro, que é uma das hipóteses, tem um valor máximo equivalente a 3 aluguéis. Mas isso não caracteriza o pagamento antecipado de 3 aluguéis. E aqui surgem muitas discussões, muitos problemas. E muitas das vezes, pessoal, as pessoas escrevem isso no próprio contrato de locação. A gente, como disse, acaba vendo contratos de locações redigidos de maneiras bastante preocupantes. Tá? Tomem muito cuidado. Tá? Tomem muito cuidado, porque para que isso gere um problema enorme, e para quem é do mundo do direito aqui, eu vejo alguns colegas passando aqui que não são do mundo do direito, mas quem é do mundo do direito, entenda o que eu vou dizer. Jamais pegue um contrato de locação da internet, copia e põe seu nome lá como se você tivesse elaborado. Para quem não é do mundo do direito, jamais pegue um contrato de locação que antigamente vendia nas papelarias, não sei nem se hoje ainda vende, mas já vendia um pronto, você só trocava nome, ou então pegue da internet. Tenha esse cuidado, porque nem sempre esse instrumento foi elaborado com a qualidade técnica necessária. E isso pode trazer problemas para o seu cliente e para você também, profissional do direito. Tá? De qualquer sorte, deixando muito claro, mais uma vez, que não se trata de um pagamento antecipado, e sim da oferta de uma garantia, que é num valor máximo equivalente a 3 aluguéis. Qual é o grande cuidado a tomar?
A lei veda, ela proíbe expressamente que eu tenha no mesmo contrato de locação dois modelos, dois tipos de garantia. A lei proíbe que eu coloque no mesmo contrato de locação dois modelos ou dois tipos de garantia ao mesmo tempo. Cuidado, eu posso até ter dois fiadores, que são dois da mesma modalidade, mas eu não posso ter dois tipos, duas modalidades simultaneamente, como no exemplo que eu trouxe aqui. Que é, qual ideia? Locação com uma hipótese de fiador, mais uma hipótese dos tais pagamento, ou do tal, pagamento antecipado de 3 aluguéis. Tá? Esse é uma questão muito complicada. Deixa eu ver o que a Tati colocou aqui, né? Tati Moura, tem imobiliário oferecendo garantia de aluguel através de empresas. Tati, provavelmente, tá? Muito provavelmente aqui, é uma hipótese de seguro-fiança. Tá? É alguma empresa que faz essa garantia e aí você faz o pagamento, que normalmente ele é acrescido ao valor da locação, que seria destinado ao pagamento desse seguro. Aí, uma coisa que tem que tomar muito cuidado é se essa empresa que está ofertando essa garantia efetivamente pode oferecer esse tipo de serviço. Tá? Isso aqui não é nenhuma propaganda, mas, por exemplo, empresas clássicas ou seguradoras clássicas têm esse serviço para oferecer. A Porto Seguro, por exemplo, oferece um serviço de seguro-fiança. Então, você faz o contrato de locação e, muitas vezes, a própria imobiliária faz essa conexão, ou cria esse contrato de locação com a seguradora, e aí você paga, junto ao valor da locação, um pouquinho lá, que é o valor desse seguro-fiança, que vai ser a garantia ofertada nesse contrato. Mas aí, qual é o problema? Eu não posso ter esse tal desse seguro-fiança, que nem sempre vem com esse nome bonitinho, né? Que aqui, o que a Tati Moura falou, que é a garantia de aluguel, né? Na verdade, deve ser um seguro-fiança. Tá? De qualquer maneira, gente, o grande cuidado que vocês precisam tomar e a grande atenção que vocês têm que ter é o contrato de locação só pode ter uma modalidade de garantia. Eu não posso cumular modalidades de garantias distintas no mesmo contrato. Nada impede que eu tenha duas garantias do mesmo tipo no mesmo contrato. É muito comum você ter um contrato de locação que tenha mais do que um fiador. A gente pode até discutir qual é a relevância disso, mas é muito comum que você tenha um contrato de locação com dois fiadores. Não há problema. O que não pode acontecer é ter um contrato de locação em que eu tenha, ao mesmo tempo, um fiador e um seguro-fiança, ou um fiador e uma garantia por meio da caução. Isso é o que a lei não permite. A Larissa está dizendo aqui que teve um caso do TJ de São Paulo que considerou inválida a estipulação de mais de uma garantia. Larissa, depois dá uma olhada lá se você quiser. A lei expressamente diz que não pode, que é nula essa cláusula, que tem mais do que uma garantia. Tá? Empresa de cobrança, por isso orientei o cliente a não aceitar. Porque Então, aí, Tati Moura, o que a gente tem que ver é o seguinte: se essa empresa ela pode oferecer esse serviço. Tá? Uma coisa eu posso te dizer tranquilamente: existe a possibilidade de que que a imobiliária faça intermediação, quase que como um despachante que te ajuda a fazer o seguro do carro. Tá? Isso existe. O que a gente tem que ter atenção é se essa empresa que está sendo contratada para fazer o seguro é uma empresa que pode prestar esse serviço. Tá? Então, esse é o cuidado que a gente acaba tendo que tomar nesse tipo de circunstância. Tá? De qualquer sorte, pessoal, qual é o grande cuidado aqui? Cada contrato de locação só pode ter um tipo, um modelo, uma modalidade de garantia por vez. Tá? Ainda que eu possa ter mais do que uma da mesma modalidade, como o caso do fiador, que eu disse aqui para vocês há alguns instantes. Então, para a gente tentar fechar aqui a ideia, né? E eu sei que essas conversas elas têm que ser bem
rápidas, bem céleres, para não ficar muito cansativo para todo mundo. Então, qual é o cuidado que eu quero que vocês tomem? Primeiro, cobrança antecipada de aluguel. A lei só autoriza, nos termos do artigo 20 da Lei 8245/91, para duas situações. Aluguel de temporada, aquele de no máximo 90 dias, e quando o contrato de locação não tem a oferta de nenhum tipo de garantia. Nessas duas hipóteses, eu posso ser obrigado a pagar o contrato de locação, né, o aluguel, antes de morar. Tá? De regra, eu moro primeiro e depois eu pago. É uma forma coloquial de dizer, mas é para facilitar a compreensão mesmo, tá? Cobrança antecipada do contrato de locação ou do aluguel só pode acontecer em contrato por temporada e contrato sem garantia. Segunda questão, não posso ter mais do que uma modalidade de garantia no mesmo contrato. A lei veda a acumulação de modalidades distintas de garantia num mesmo contrato de locação. E, muito cuidado, não existe aquilo que é muito comum se ouvir e até se vê escrito em contratos de locação de exigência do pagamento antecipado de 3 aluguéis. Isso não pode acontecer. O que acontece é eu estabelecer como garantia a figura da caução, que é uma das modalidades previstas na lei, e dentro dessa modalidade específica, chamada caução, se essa caução for ofertada em dinheiro, que é uma das hipóteses previstas lá no artigo 37 da Lei de Locação, 8245/91, que se ofertada em dinheiro, o valor dessa caução fica limitado a 3 aluguéis. Tá? Esse é o grande cuidado a tomar. Esse pagamento antecipado de 3 aluguéis não é efetivamente um pagamento antecipado de 3 aluguéis, porque não pode haver essa cobrança antecipada. O que ele é simplesmente um modelo, uma modalidade de garantia chamada de caução, tá? E como disse agora há pouco, pode ser tolo, mas é importante, é a caução, e é caução com U, tá? A caução. E essa modalidade de garantia, quando ofertada em dinheiro, obrigatoriamente não pode exceder, não pode ser superior a 3 valores do aluguel. Por isso que muitas vezes as pessoas usam essa afirmação ou falam desse jeito e acaba até confundindo. Certo? Eram esses os 2 pontos que eu tinha para trazer, né? Como eu tinha falado nos outros encontros aqui, chegou, então deixa eu mostrar aqui, né? O novo rebento, como a gente costuma brincar aqui, meu novo filho acadêmico, tá aqui, ó. Acaba de sair meu livro novo, falando sobre uma parte específica do direito das sucessões, que é colação e sonegados. Acabou de sair pela editora Foco. A gente vai ter lançamento no dia 11, lançamento virtual do livro. Editora Foco, fiquei muito feliz, ficou bem legal, gostei muito. Tem a apresentação professor Pablo Stolz e Gagliano nele, bem legal. Espero que quem goste de direito das sucessões e se interesse venha a aproveitar, né, todas as discussões trazidas aqui. Né, vou discutir esses temas aqui em outras lives, em outro momento, para tentar ajudar todos vocês, como eu sempre digo, com as discussões. É uma visão nova sobre o tema, não tradicional sobre o tema, mas que eventualmente pode ajudar. Né? São formas novas de tratar temas antigos. A gente precisa arejar algumas discussões dentro do direito, porque elas são muito relevantes e importantes. Deixa eu ver aqui que passou uma pergunta aqui. Diniz Júnior questiona aqui, a caução precisa ser depositada na caderneta de poupança. Eu não sei se é uma pergunta, tá, Diniz? Mas a tua afirmação, se é uma afirmação, está correta, se é uma pergunta, é isso mesmo. A lei fala que esse valor precisa ficar depositado na caderneta de poupança. Mas afirmo a vocês que, até onde eu vejo na prática, não é muito comum, tá? Não é muito comum que as pessoas efetivamente façam ou mantenham esse valor da caução depositado no banco. Mas é o que a lei fala sim. Está lá também no artigo 37, tá? Que esse valor deve ficar depositado na caderneta de poupança. Que bom, Bianca. Bianca, minha ex-orientanda, mais uma vez orientanda, sempre orientanda, né? Que bom, que bom. Fico feliz aqui. Falando sobre um tema que não é muito o seu, tá, Bianca? Mas sucessões, né, é uma das minhas paixões dentro do direito, então não tenho como escapar.
Bom, gente, eram esses dois os pontos que eu queria trazer para vocês hoje, né, falando sobre contratos de locação. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês estejam gostando desse material que eu venho trazendo aqui para vocês. É uma forma, como eu sempre digo, de tentar retribuir para a sociedade aquilo que eu recebo e sempre recebi do ensino. Né? Agora, principalmente como professor de uma universidade pública, acho que é uma das maneiras de cumprir o meu papel na universidade. Então, tento trazer esse material para vocês, espero que vocês estejam gostando. Acredito eu que amanhã, se tudo der certo, tem mais publicação, mais uma amanhã, mais uma na quinta. Estou com tudo organizado para que isso aconteça, mas se tudo der certo, amanhã tem publicação e na quinta também. Bianca, o livro já está no site da Editora Foco, já está em pré-venda na Editora Foco e também tem lá na Amazon, tá? Tanto na Editora Foco quanto na Amazon já está disponível. Eu acho que ele ainda está em pré-venda, tá? Eu já recebi a minha cópia, mas ele está em pré-venda ainda. Eu acho que a editora começa a encaminhar os livros, pelo que eu vi, a partir da semana que vem, tá? Mas já está disponível lá pelo site da Editora Foco. Tá? Como disse, para finalizar então, dia 11 a gente tem lançamento aqui, eu vou publicar o material para vocês, a gente tem lançamento virtual aqui, junto com a Editora Foco, aqui no Instagram, salvo engano, é dia 11h30 da manhã, dia 11 pela manhã, e aí vou fazer outras atividades aqui, para a gente continuar vendo, discutindo e tentando aprender um pouco mais sobre direito civil, direito como um todo e todas aquelas matérias que me são afeitas e que os meus alunos, né, quem é aluno e quem já foi aluno, sabem que tanto me tocam e que eu gosto tanto de discutir. Certo? Espero que mais uma vez, como disse, tenham gostado de mais essa apresentação, né, de mais esses temas, e segunda-feira que vem eu volto aqui em vídeo para conversar com vocês, mas amanhã e quinta, se tudo der certo, tem publicação de material novo lá na página. Espero que vocês continuem gostando. Estou tentando aprender a ser o influenciador digital, como os meus alunos falam. Compartilhem, curtam, encaminhem, façam o que tem lá que fazer, que vocês sabem melhor do que eu, tá? Para que essas informações, esses lembretes, como eu tenho chamado, cheguem na maior quantidade de pessoas. Acho que isso pode ajudar a todos e a todas. Certo? Gente, muito obrigado então, mais uma vez. Um forte abraço a todos, um beijo a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.